Olá, seja todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro. É um prazer ter vocês aqui comigo. Primeiro, gostaria de me apresentar. Meu nome é Helena Santos, sou engenheira agrônoma, técnica agrícola e bióloga. Tenho especialidade na área de solos, nutrição de plantas, fitopatologia e paisagismo. Comecei nessa área muito cedo. Eu entrei em uma escola agrícola aos 14 anos. Não foi muito fácil naquela época, havia muita discriminação por ser mulher. Primeiro, convencer meu pai. Segundo, em uma turma de 48 alunos, havia eu e mais uma. Mas vencemos todos os bullies e discriminação. Mas antes de mais nada, eu gostaria de deixar uma frase aqui que eu ouvi no primeiro dia de aula. O que eu ouço, eu me esqueço. O que eu vejo, eu me lembro. E o que eu faço, eu aprendo. Vocês vão entender ao longo do curso, ao longo das aulas, o porquê que eu estou dizendo essas frases para vocês, ok? Voltando à minha história, saí de lá empregada. Fui trabalhar com uva, produção de uva, numa cidade do interior de São Paulo, por onde eu permaneci por mais de um ano. Logo em seguida, eu fui convidada para fazer um trabalho numa instituição com portadores de necessidades especiais. Mas naquela época, eu era apenas técnica. Mais uma vez, numa entrevista, embora ter sido entrevistada por uma mulher, a discriminação bateu forte. Mas quando você tem 19 anos, você não pensa muito, né? Me lembro que eu levantei da cadeira e retruquei ela, né? Disse o seguinte: eu achei que você precisaria de um técnico, não de um homem. Se você precisar de um técnico, eu estou à sua disposição. Pelo contrário, vai. E assim, eu saí da sala. 15 dias depois, eu fui chamada. Onde eu comecei a trabalhar com 28 excepcionais, portadores de necessidades especiais. O mais esperto da turma, o mais certinho, jogava pedra na lua para ver se ela caía. Mas eu consegui. Fiquei lá por 5 anos. Logo no começo, nos primeiros 3 meses, eu ganhei uma bolsa de faculdade. A empresa me patrocinou com uma bolsa de faculdade de agronomia, onde eu cursei engenharia agronômica. Mas no último período eu não consegui estar trabalhando na empresa e terminar o curso, porque apertou muito. Aí eu saí da empresa, terminei o curso, mas bem no final, mais uma vez, eu fui convidada para fazer um trabalho com extensão rural na área pública, onde eu prestava serviços para pequenos produtores de olericultura e fruticultura. Só que na verdade não era bem só isso, né? Porque quando você trabalha com extensão rural, é uma escola muito grande, porque você é chamado para ver uma horta e de repente o produtor quer saber por que o cavalo está mancando, por quando que a porca vai parir e assim por diante. E aí, na verdade, se torna uma escola. Só que em 2007 eu resolvi montar meu primeiro negócio. Comecei com produção de mudas de olerícola, que seriam as verduras. Em 2010 eu mudei, continuei um pouco com a produção, mas voltei mais dedicada à parte de ornamental, que sempre foi minha paixão. Aí eu montei uma flora. Só que veio a pandemia, né? Tive muitos problemas com fecha e abre. Tive que dispensar o pessoal que trabalhava comigo, indenizá-lo todo. E como se não bastasse, o ano passado, em maio, eu levei uma rasteira muito grande, onde eu vim a perder tudo. Mas eu nunca fiquei no chão, sempre acreditei muito em Deus. Logo em seguida, resolvi começar com a prestação de serviço.
convidei um dos meninos que trabalhavam comigo, um dos jardineiros, e a gente começou a prestar serviço. Com um pouco mais de um mês, eu vi que não valeria a pena voltar para o comércio, mas sim com a prestação de serviço, tanto o projeto, a montagem do jardim e a manutenção e consultoria. E aí, mediante esse trabalho realizado, né, muitos jardins a gente vem fazendo, eu vi a necessidade de pessoas que tenham conhecimento na área para trabalhar como jardineiro, paisagista, também trabalhar com tudo relacionado à planta como vendedor, e vi a necessidade do mercado e vi também que é um negócio bem lucrativo. Aí, incentivado através de alguns amigos, clientes, conhecidos, todos me disseram que, devido ao conhecimento, à bagagem que eu trago, por que não ajudar mais pessoas? Inserir pessoas nessa área, que é uma área que está em falta. Está faltando muito paisagista, está faltando muito jardineiro, está faltando muitas pessoas que tenham conhecimento e sabem lidar com planta. E também aquelas pessoas que eu atendo que sempre me questionaram por que não fazer algo para ensinar aquelas pessoas que montam o jardim e às vezes morre devido não saber cuidar. Devido a esses fatores, eu estou aqui, convidando a você para participar dessa aula comigo. Será um prazer ter você aqui comigo. Até daqui a pouquinho. Dando início à nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, eu gostaria de abordar aqui com vocês 3 fatores importantes para quem trabalha com planta ou que gostaria de trabalhar com plantas. Ou você que tem seus vasos em casa, tem seu jardim e gostaria de cuidar. Eu diria que seriam os 3 pilares que determinam o sucesso de quem trabalha com planta. Que seja você que cuida dos seus próprios vasos, do seu próprio jardim, ou seja você que seja jardineiro, paisagista, ou que queira entrar para a profissão. Quais são eles? Os conhecimentos básicos sobre o solo. O que é isso? Ter noção do que é o solo e como ele funciona. Segundo, um conhecimento sobre espécies vegetais, sobre a botânica das plantas, desde a morfologia vegetal até a taxonomia. Morfologia, a parte que estuda as estruturas das plantas. Taxonomia, que estuda os nomes, desde os nomes vulgares aos nomes científicos, ok? E terceiro, que eu diria que seria o terceiro pilar, é baseado em 3 fatores. O primeiro, nutrição de planta. Como que as plantas se alimentam? Como que se deve se fazer a adubação? Horários, quais os elementos que elas precisam e como funciona. Segundo, fitopatologia. Para quem não conhece a palavra, fitopatologia seria a parte que estuda doenças em plantas. Fito, planta. Patologia, doenças. Ok? O terceiro, etimologia. Outra vez, para quem não entende o que significa etimologia, é a parte que estuda os insetos. E junto com essa parte, também a gente entra a parte de plantas daninhas. E dando aquela pincelada em cima da irrigação também, ok? Então vamos começar lá das principais características do solo. O solo se divide em 3 partes, em 3 principais características: física, química e biológica. Na parte física, a gente estuda as estruturas do solo.
que quer dizer isso? Estrutura de solo ou textura? É como o solo se divide. Seria mais 3 partes. Parece que o 3 está sempre junto, né? Parece que o 3 me segue, né? Eu gosto muito desse número. Na verdade, as 3 partes seriam areia, argila e matéria orgânica. Normalmente, o solo ele é composto de uma proporção de cada esse elemento. Qual é a quantidade ideal para o desenvolvimento das plantas? Quais são os mais comuns? Os mais comuns dependem da região que a gente esteja. Tem localidade que o solo vai ser mais arenoso, outras regiões mais argiloso. No caso do Cerrado, que é onde eu me resido, normalmente os solos são mais arenosos. Em região, por exemplo, norte do Paraná, de São Paulo, outras regiões, elas são mais argilosos. E onde contém mais matéria orgânica, que seria o solo mais estufoso, né? Onde tem mais acúmulo de resíduos vegetais ou resíduos animais. O que é isso? Seria as folhas secas, os galhos mortos, que se decompõem em resto de fezes dos animais. Isso compõe o solo orgânico, aquela tufa, onde tem aquela palhada, né? Toda aquela macega. O que é macega, para quem não sabe? Aquela parte, imagina aquele capim, aquela braquiária, né? Vem, faz aquelas camadas sobre camada, fica aquela camada de resíduo seco. Isso seria a parte dos solos orgânicos. Qual o tipo de solo ideal? Qual a estrutura melhor para desenvolvimento das plantas? Depende da espécie que você está trabalhando. Normalmente tem que ser um solo equilibrado, onde há uma proporção maior de areia, de argila mediana e menor de matéria orgânica, que seria, vamos imaginar, areia em torno de 50%, 50% a 70%, argila de 30% a 45%, matéria orgânica entre 20% a 25%. Esse é o solo que a maior parte das culturas se desenvolve bem. E a parte química do solo? Onde a gente vê os elementos químicos. Por exemplo, o pH. E afinal, o que é pH? Seria o potencial de hidrogênio no solo. É onde a gente estuda se o solo é ácido ou não. É onde a gente faz a análise de solo e proporciona o solo que esteja próprio para a liberação dos elementos químicos, que é a nutrição, para as plantas absorver. E os demais elementos químicos que compõem a nutrição das plantas. E a parte biológica é a parte que a gente já falou um pouquinho, que é a parte onde contém bastante resíduos animais e vegetais, aonde há mais matéria orgânica, ok? É assim que se divide o solo nessas 3 partes. Uma coisa que eu gostaria de falar para você. Nós que trabalhamos com plantas diretamente relacionada à área agrária, seja a parte de produção de alimentos, ou seja, a área do paisagismo, a gente sempre usa o termo solo, não terra. E por que disso? Há uma diferença. Porque quando eu falo terra, normalmente se entende que é algo morto, que não contém vida. E é realmente isso. E quando eu falo solo, ele contém vidas. E quais são essas vidas que contém nesse solo? São os macros e micros, né? Organismo. Por exemplo, os macros. Minhocas, gafanhotos, que são
de grande importância. E os micros são os fungos, bactérias, vírus, que a gente não consegue ver a olho nu. Ok? Até daqui a pouquinho. Agora eu gostaria de falar com você, que é amante de plantas e que gostaria de trabalhar com elas, seja no seu próprio jardim, ou com seus vasos, cuidar deles e deixar eles lindos, maravilhosos. Ou você que gostaria de ser jardineiro, ser paisagista, trabalhar com vendas de planta ou com viveiros. Você que gostaria de ter uma profissão à parte ou mudar de profissão. Você sabia que o paisagismo é uma área que vem crescendo dia após dia? É uma das áreas que vem mais crescendo no mercado e que cada vez mais falta profissional da área? Então, eu gostaria de falar com você. A profissão de jardineiro é uma das profissões que mais cresce e que falta mais pessoas no mercado. E cada dia mais valorizada, tanto como profissional como financeiramente. É com você que eu gostaria de conversar. Sabia que a profissão de jardineiro hoje, um jardineiro inicial aí, consegue faturar entre 4 a 5 mil reais? Tendo os conhecimentos básicos. Você sabia que isso também não é difícil, você adquirir esses conhecimentos? Que você não precisa fazer um curso técnico ou uma faculdade gastando 3 anos, 5 anos para aprender a trabalhar com plantas? Um jardineiro profissional que tenha um bom relacionamento, ele consegue manter sua agenda sempre cheia, às vezes até dispensar clientes. E esse jardineiro, eu tenho na minha equipe, jardineiro que fatura 15, 16 mil reais mensal. Você gostaria de fazer parte desse time? Trabalhar com plantas, montar jardim, fazer o projeto, dar manutenção de jardins, ser dono do seu próprio horário, ou dona do seu próprio horário e faturar fazendo o que você gosta? Podendo ter um dinheiro extra para viajar com a família, assim por diante? É com você que eu estou falando, que é amante de planta e que adora a planta, mas porém não tem esse conhecimento que precisaria ter. Vem fazer parte do nosso time? Venha fazer o meu curso, aonde eu vou te mostrar, dentro de uma linguagem técnica simples, como você pode vir a ser dono do seu próprio negócio, ser dono da sua própria agenda e faturar entre 4 a 15 mil reais mensal. Podendo ser um pouco mais, isso vai depender, não digo da capacidade, da experiência que o tempo nos ensina a ter. Venha fazer parte do meu time ou do nosso time. Clica aí, acesse aí e faça o curso comigo. Eu tenho certeza que você não vai arrepender. Aguardo vocês.